Galera, é o seguinte, ultimamente um dos jogos que eu mais tenho gostado de trazer aqui pro canal tem sido Rise of the Tomb Raider e suas diferentes versões. O game é o segundo dessa trilogia mais recente que marca o reboot da franquia e impressiona pela sua excelente execução independente da plataforma. E a linha de raciocínio que a gente seguiu aqui até agora foi analisar a versão de Xbox 360 e ver como ela se desempenha no console, levando em consideração o que o game consegue fazer no Xbox One base, que na época era um hardware de nova geração, e depois a gente avaliou a versão dita como a mais competente do jogo, que foi a versão do Xbox One X por trazer novos aprimoramentos. Ali, fizemos isso para que sirva de base como parâmetro comparativo com qualquer outra versão, na tentativa de identificarmos o que poderia ter ficado melhor nessa outra versão e o que conseguiu se igualar ou até mesmo superar o que foi encontrado no console aprimorado da Microsoft. E é por isso que hoje, com base nessa linha de raciocínio, que a gente vai ver se o PS4 Pro foi ao limite com o Rise of the Tomb Raider. Mas só para lembrar, sua participação nesse vídeo é muito importante, então não se esqueça de clicar no gostei e também de se inscrever no canal para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas ativando esse sininho das notificações, beleza? Então agora que tudo isso foi feito, vamos começar o vídeo. Incredible. Com o lançamento do PS4 Pro, Rise of the Tomb Raider recebeu todo um novo tratamento para a plataforma, acompanhado de muito carinho nesses aprimoramentos. A ideia era mostrar que o novo console da Sony conseguia apresentar diferenças substanciais quando comparado com o console base, e dessa forma, motivos que justificassem a compra de um novo PS4. Então, assim como no Xbox One X, o jogo recebeu novos efeitos gráficos, como mais presença de iluminação volumétrica, tessellation, maiores resoluções e mudanças no estilo de taxa de quadros por segundo. E isso, claro, nos leva a falar involuntariamente sobre as primeiras diferenças que encontramos quando olhamos para as versões dos consoles aprimorados da Microsoft e da Sony. É válido dizer que o jogo tem 3 modos no PS4 Pro, assim como no Xbox One X. Um modo para performance, um para melhorar os efeitos visuais e o outro com foco na resolução. E sobre esses 3 modos, já preciso dizer a vocês as principais diferenças entre os dois consoles mais poderosos da 8ª geração, bem como o rumo que esse vídeo vai tomar. Enquanto que o Xbox One X só apresenta um desses modos sem foco na resolução 4K, que vale dizer que é o principal objetivo que eles buscavam realizar com o lançamento dos consoles aprimorados, o PS4 Pro só conta com um modo que se foca em apresentar esse tipo de qualidade na resolução, mas ainda assim não faz isso de forma nativa. Quem assistiu o vídeo em que eu abordei o jogo no console da Microsoft tenha consciência de que lá existe o modo 4K nativo, que se foca na resolução, o modo com visuais enriquecidos, que traz um 4K com checkerboarding, mas apresentando melhorias nos efeitos, e o modo de taxa de quadros por segundo, que se foca em 60 quadros por segundo e roda em 1080p. Então, com isso em vista, vale dizer que o PS4 Pro não só se limita a apenas um único modo para poder rodar o game em 4K, como também não consegue fazer isso de forma nativa, sendo dependente do checkerboarding para poder alcançar o feito. Então, os modos que o game apresenta na plataforma da Sony são os visuais enriquecidos em 1080p, que apresenta novos recursos visuais em Full HD, o modo de resolução em 4K através de checkerboarding e o modo de altas taxas de quadros por segundo, que se foca em 1080p e diminui a qualidade das texturas para o que encontramos nos consoles base para poder apresentar 60 quadros por segundo. E é importante falar isso porque os outros dois modos apresentam as texturas do nível mais alto dos PCs e por isso existem diferenças tão significativas nesse sentido. Mas é claro, essa supremacia para o lado da Microsoft tem uma justificativa em partes, que é o poder bruto. Enquanto o PS4 Pro conta com 4.2 teraflops de poder, o console da Microsoft vem com 6 teraflops. O único, porém, é que existem coisas que são justificáveis e outras nem tanto, e a gente vai começar a desenvolver isso aqui agora. De antemão, já deixo claro que a experiência definitiva no PS4 Pro é o modo focado na resolução, diferente do Xbox One X, que é o modo de visuais enriquecidos, e eu vou explicar o porquê.
Quando aumentamos a qualidade de uma textura e colocamos no máximo possível, os elementos apresentados graças a esse nível tão alto de qualidade só podem ser observados se o jogo estiver em altas resoluções. A resolução precisa acompanhar a qualidade das texturas, assim como a qualidade das texturas precisa fazer o mesmo. E ao menos no PS4 Pro, a principal mudança quando comparamos com os consoles base são as texturas. Em outras palavras, quanto mais resolução tiver aplicada aqui no jogo, maiores serão os detalhes disponíveis na tela. E no modo dos visuais enriquecidos, a gente não encontra tanta resolução assim, diferente do que a gente via no Xbox One X. Enquanto o Xbox One X usa o checkerboarding para poder alcançar o 4K no modo de visuais enriquecidos, o PS4 Pro se foca em 1080p para poder trazer o feito. Isso quer dizer que mesmo que ele apresente novos recursos visuais além das melhorias nas texturas, a gente não vai conseguir tirar o máximo disso porque a resolução não está acompanhando esse elemento. Mas o grande vilão desse vídeo é justamente o modo de visuais enriquecidos, que é o que dá mais trabalho para ser estudado, assim como que é o que mais decepciona quando a gente compara com o Xbox One X. E como eu já falei, existem pontos que podem ser justificados de fato, mas também existem os que não podem. E a gente vai falar de todos eles agora. O modo de visuais enriquecidos, teoricamente, é o modo definitivo. Ele apresenta novos elementos gráficos e com o preset mais alto das texturas do PC. Mas na prática, as coisas não vão tão bem como deveriam. O primeiro problema é que os visuais ficam ligeiramente mais borrados e serrilhados que no console da Microsoft, porque aqui a gente tem menos resolução, menos pixels na tela. Elementos em texturas, vegetação ou a própria mão da personagem não conseguem ter o destaque que merecem, porque por mais que estejam em um nível alto, a resolução não está acompanhando isso para poder exibir na tela. Na parte da Síria, por exemplo, que é onde o jogo faz o seu auge de apresentação e encontramos tudo o que veremos pela frente, vemos no penhasco algumas texturas que perdem muitos detalhes quando a gente compara as duas versões, coisa que a gente também consegue observar nas paredes de gelo do primeiro capítulo. Os detalhes não chegam a ser discrepantes, mas se a gente parar para comparar lado a lado, a gente consegue observar nitidamente que existe uma diferença. Ao entrarmos na caverna, na primeira animação do segundo estágio, vemos o mesmo caso ao repararmos na mão e no braço de Lara, próximo do ombro. Os machucados dela estão menos nítidos no PS4 Pro do que no Xbox One X e o mesmo vale para os detalhes nos dedos. E ao sair logo em seguida dessa caverna, o problema causado pela resolução já é outro, mostrando a vegetação ao fundo mais serrilhada justamente por essa menor contagem de pixels na exibição. Com isso, a gente comprova que a resolução aqui tem um impacto direto na hora de mostrar os novos elementos do PS4 Pro, sendo um deles mais assets na tela, novos elementos gráficos, assim como também mais qualidade de textura. Mas não para por aí. Agora precisamos mencionar os novos efeitos, e o que encontramos no console da Sony não é algo tão animador, principalmente ao usarmos a versão do Xbox One X como principal ponto de referência para comparativos. O primeiro ponto é no capítulo inicial. Ao ativar o modo de visuais enriquecidos no console da Microsoft, logo ao se deparar com a primeira parede de gelo, vemos o reflexo de Lara. A intensidade do reflexo varia de acordo com o gelo de cada parede, mas permanece lá. Quando nos deparamos com o PS4 Pro na mesma cena, vemos que a parede não tem a influência do efeito. Após isso, nos deparamos mais uma vez com o cenário da Síria, que é onde encontramos os principais elementos acontecendo, que é o que a gente vai encontrar ao longo de todo o game. Logo no início, é perceptível que o game sofre com Ambient Occlusion aqui. Enquanto o Xbox One X consegue dar sombras a mais objetos menores, como vocês podem ver aí nesse gameplay de fundo, ou aumentar a intensidade das sombras desses objetos, a gente vê que a plataforma da Sony peca nesse sentido. Ou esse asset está sem sombra aplicada, ou o efeito é discreto, a ponto de às vezes ser bem pobre. E para completar, ainda aqui, vemos que há menos geometria para poder compor algumas texturas do ambiente. Então vocês podem observar que algumas rochas ou algumas estruturas estão melhor definidas no console da Microsoft do que no console da Sony. Então, como pensei que era um caso isolado dessa parte, eu fui mais à frente, avancei mais um pouco no jogo e parei logo após sair da caverna. Ali eu encontrei o mesmo ocorrido. Algumas superfícies em alto relevo ou pequenas pedras não receberam sombreamento, e por isso a gente tem que dar destaque para o console da Microsoft, que consegue ser superior ao da Sony aqui.
e isso acaba fazendo com que a versão de PlayStation 4 Pro pareça ter menos assets no cenário. Mas não é bem isso que acontece. O que acontece é que o Ambient Occlusion, por conseguir criar essas sombras, acaba involuntariamente dando mais profundidade também, e isso cria uma sensação de volume. Por isso parece que o Xbox One X tem mais elementos em tela do que o PS4 Pro, mas na verdade o que está acontecendo é que a gente tem uma sensação maior de volume por conta dessa iluminação por vezes indireta está acontecendo nessa parte. Mas os problemas de sombras não acabam por aí. A versão do PS4 Pro tem uma sombra menos nítida da personagem e um pouco mais serrilhada também, assim como, curiosamente, ela perde um efeito de sombra sobre sombra que o console da Microsoft consegue renderizar, que por sinal é muito bonito, que é a aplicação de uma sombra mais dura sobre uma mais difusa. Encontramos isso na primeira animação na caverna, no rosto da Lara, próximo ao olho. Se vocês repararem, bem próximo do olho mesmo, vocês vão ver que tem uma sombra um pouco mais intensa acontecendo sobre uma sombra mais difusa no rosto dela. Essa adição de mais sombras também acontece em algumas partes do cenário, em que vemos mais elementos receberem sombras diretas, como vocês bem podem ver nessa gameplay de fundo aí. E até aqui, sobre todas essas diferenças, infelizmente tenho que dizer que foi falta de capricho, e não falta de poder por parte do console da Sony, já que hoje em dia temos excelentes exemplos de uma supremacia técnica na execução de efeitos, como The Last of Us Part 2 consegue proporcionar pra gente, por exemplo. E a gente consegue perceber que o modo de visuais enriquecidos sequer tenta trazer o 1440p como resolução. Mas também devo ser justo e dizer duas coisas que de certa forma defendem a versão de PS4 Pro. A primeira é que existe um efeito que acontece com mais frequência no Xbox One X por conta de sua diferença de 1.8 teraflops a mais que no PS4 Pro, e ele é o Pure Hair, ou Trace FX, como vocês preferirem chamar. Enquanto todas as outras plataformas, inclusive o PC, só apresentam o efeito para renderizar o cabelo da protagonista, o Xbox One X faz isso no dela e no da personagem Ana, que faz parte do elenco do jogo. A diferença é perceptível, e por ser um efeito extremamente pesado por dar sombra e física aplicada para cada fio individualmente na construção, imagino que 1.8 teraflops faça uma diferença enorme aqui, pelo fato do efeito não ter sido apresentado no PS4 Pro. A segunda coisa é que Lara e o ambiente parecem reagir melhor à água aqui no PS4 Pro. Não só a personagem, mas todas as texturas que entram em contato com o elemento ficam com um aspecto mais molhado. Não que o Xbox One X não consiga apresentar o efeito, mas me parece que a plataforma da Sony realiza isso com mais intensidade, e por ser muita água, isso impacta nos visuais. E por fim, precisamos mencionar a estabilidade da taxa de quadros por segundo. Os desempenhos são muito semelhantes na grande parte do tempo, independente do modo que você escolha jogar, mas quando chegamos no Vale Geotérmico, que é o trecho mais pesado do jogo, ainda que o Xbox One X esteja operando sempre em uma resolução maior quando mencionamos os modos voltado para a resolução e para os visuais enriquecidos, o PS4 Pro fica em desvantagem, mesmo que não seja algo gritante, tão pouco que atrapalhe a experiência, mas vale ser mencionado. Por fim, vale mencionar também que o jogo continua apresentando seus principais efeitos aqui no PS4 Pro, e por isso a gente tem que enaltecer essa versão aqui. O Tessellation na neve continua presente e tá incrível como sempre. Lara consegue criar pegadas fundas e levanta motins de neve ao fazer isso, e como destaque, por estar rodando no PS4 Pro com os visuais enriquecidos, esse efeito se estende para algumas outras texturas em paredes, ou no próprio chão mesmo a gente consegue observar, como vocês também podem ver aí na gameplay de fundo. E por isso, peço que não me entendam mal, Rise of the Tomb Raider é um jogo visualmente incrível independente da plataforma, e precisamos dar mérito a ele por isso, mas julgando o que foi feito no Xbox One X e toda a propaganda que o game recebeu pós-lançamento do PS4 Pro, eu esperava algo mais equivalente ao que a gente viu no console da Microsoft, mesmo que fosse através de um patch, levando em consideração, é claro, que a versão do Xbox One X, já que o console saiu após o PS4 Pro, foi lançada posteriormente, mas nada que um patch não pudesse corrigir, não é mesmo? Mas infelizmente não foi o caso. A versão de PS4 Pro é inferior à versão de Xbox One X. E quando a gente sai dele e vamos para a plataforma da Sony executar o jogo, a diferença é perceptível. Mas me conta aí no campo dos comentários aonde que você prefere jogar o Rise of the Tomb Raider, onde você tem jogado na verdade. Deixa aí que eu quero saber como é a sua experiência com o jogo, beleza? Eu particularmente acho o game incrível, independente da plataforma, mas eu preciso dizer que eu esperava mais do PS4
PS4 Pro. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo de terça ou quinta às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos e tô esperando por vocês, ok? Era isso, um grande abraço e até a próxima.